O prefeito da capital, Ricardo Nunes, será investigado pela Polícia Federal no inquérito que ficou conhecido como Máfia das Creches. A Justiça autorizou ontem que a PF apure a relação de Nunes, quando era vereador, com duas empresas. Uma delas em nome da família dele. Essas empresas estão envolvidas aí num esquema de desvio milionário de verbas públicas. Giba Bergamin conversa com a gente agora ao vivo sobre a repercussão, dessa investigação. Fala, Giba. Boa tarde. Tudo bem, Alan? Muito boa tarde a todos que estão acompanhando o SPO nesse importante Dia da Consciência Negra. Antes de falar desse assunto, estamos aqui porque teve uma cerimônia com o prefeito aqui que muda o nome da Sei Ponte Pequena, aqui na região da Luz, para Sei Dandara dos Palmares, esposa de Zumbi dos Palmares, portanto, uma homenagem. Agora vamos ao tema principal que nós vamos falar agora. De fato, a Justiça autorizou uma investigação formal contra o prefeito, Durante os últimos meses, inclusive durante a eleição, o prefeito vinha falando que nunca foi investigado e, de fato, havia 116 investigados nesse processo relacionado às creches conveniadas, no que ficou chamado, de fato, de máfia das creches. Teve uma operação deflagrada lá em janeiro de 2021. Ontem, a Justiça aceitou um pedido, que é da Polícia Federal, para que tenha uma investigação formal com o prefeito. Ele, inclusive, vem explicando nos últimos meses que tem prestado esclarecimentos em relação a isso e que, de fato, a investigação diz que ele recebeu ele mesmo um valor de R$31 mil aproximadamente, que ele disse que foram prestações de serviços da empresa que era dele, isso na época em que ele era ainda vereador. Mas nós preparamos uma reportagem para explicar exatamente o que diz essa decisão. Vamos ver agora. A investigação teve origem na Operação Daycare, feita pela Polícia Federal em janeiro de 2021, que investigava organizações sociais que administravam creches conveniadas à Prefeitura. Alguns gestores dessas entidades são suspeitos de desviar parte da verba federal repassada para atender crianças de até 3 anos. O inquérito foi concluído em julho deste ano e 116 pessoas foram indiciadas. Na época, a PF pediu à Justiça a abertura de uma investigação autônoma para apurar o suposto envolvimento de Ricardo Nunes no esquema. Durante a investigação, a Polícia Federal identificou uma remessa de R$ 31.500 para Ricardo Nunes, que na época era vereador da capital. Segundo a polícia, parte do dinheiro foi para uma conta pessoal de Nunes e outra parte foi para a empresa da mulher e da filha dele, a Nikkei Serviços, do ramo de dedetização. A Polícia Federal quer investigar com mais profundidade a relação de uma das funcionárias dessa empresa com o Ricardo Nunes e a família dele. A mesma funcionária, na época, presidia uma das organizações sociais suspeitas de desviar dinheiro das creches. O valor, segundo a PF, saiu da conta de uma das empresas investigadas por emitir notas fiscais frias para esse esquema, que ficou conhecido como Máfia das Creches. As investigações são conduzidas pela Polícia Federal porque parte do dinheiro, supostamente desviado, veio da União. Em nota, o advogado Daniel Bials, que representa Ricardo Nunes, afirmou que a defesa se mostra inconformada com a decisão que permitiu a arbitrária continuidade das investigações procedidas pela Polícia Federal. O advogado disse ainda que, exaustivamente, durante 5 anos, diversas pessoas foram investigadas e indiciadas, se descartando qualquer ato direto ou indireto que pudesse relacionar Ricardo Nunes aos fatos. A defesa diz que vai entrar com um habeas corpus perante os tribunais superiores para trancar o inquérito policial. Alan, essa nota aqui é assinada pelo Daniel Bials, que é o defensor do Ricardo Nunes como pessoa física, mas a prefeitura mandou uma nota também com uma explicação do prefeito. Eu vou ler um trechinho dessa nota. O prefeito Ricardo Nunes reitera que nada se comprovou contra ele numa investigação de cerca de 5 anos. Concluída em agosto deste ano, a apuração da Polícia Federal sequer incluiu o nome do prefeito entre os 116 indiciados. Aqui, durante esse evento que nós acompanhamos, o prefeito diz que recebeu essa decisão da Justiça com perplexidade e reiterou que continua à disposição das autoridades para dar as explicações dele. Pouquinho depois dos discursos dele aqui, ele conversou com jornalistas e falou sobre essa nova decisão judicial em que ele passa a ser um investigado no inquérito, como você falou, da máfia das creches. Vamos ver agora o que o prefeito disse sobre isso. Isso é um inquérito de 5 anos, Começou em 2019.
onde eu já havia sido escutado há 3 anos atrás, prestado todos os esclarecimentos. Não tem nada nesse processo ou em outro processo, nenhuma denúncia contra mim. O que tem é uma prestação de serviço de R$31 mil, se não me engano, para uma das empresas que são investigadas e que eu já prestei os esclarecimentos. Nada de anormal. Eu recebo essa notícia com perplexidade, porque não existe absolutamente nada. A solicitação dessa continuidade de investigação se deu há 2 meses da eleição, né? E que agora teve a decisão da juíza. Mas à disposição para prestar mais informações se assim forem necessários. Bem, vamos seguir acompanhando então os desdobramentos desse caso, que é investigado pela Polícia Federal.